Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Apesar da fiscalização, passageiros que acabam de desembarcar no maior aeroporto do país são abordados por falsos motoristas de aplicativo. Eles oferecem corridas fora das plataformas de transporte, mas aceitar esse tipo de viagem pode pôr em risco a segurança do usuário. Os passageiros são abordados assim que saem do terminal. Os homens se apresentam como motoristas de aplicativo. Esse lugar está disponível. Aqui no aeroporto existem duas filas. A fila virtual, você solicita no seu aparelho, e a fila do embarque rápido. Os carros do embarque rápido, os carros ficam aqui. A fila virtual é o carro de fora. Segundo as empresas de transporte por aplicativo, essa opção de embarque imediato não existe. Mesmo assim, a negociação é feita sem nenhuma chamada ou cadastro. Nossa produção pediu uma corrida para o Memorial da América Latina, no bairro da Barra Funda. Para conseguir o passageiro, o motorista disse que faz o mesmo preço cobrado pelo aplicativo, mas que deve ser pago em dinheiro ou Pix. Barra Funda, né? Eu coloquei Barra Funda, que é do lado da Barra Funda. Fica 181. Estimativo. Segundo a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo, esse tipo de motorista é conhecido como chamador. Muitas vezes são pessoas que foram expulsas das plataformas virtuais, justamente por não prestarem um bom atendimento ou por terem problemas com a justiça. Sem autorização para fazer o transporte de pessoas, trabalham de forma clandestina, o que é ilegal. A gente não sabe quem é aquela pessoa, né? Normalmente os de aplicativo têm avaliação, tem como você ver, né, quantas corridas a pessoa já fez. O Jornal da Record já denunciou a prática no aeroporto de Guarulhos e em terminais rodoviários de São Paulo. Segundo a Associação dos Motoristas de Aplicativo, os passageiros devem evitar as corridas contratadas fora das plataformas. Ele está sujeito a sofrer um acidente e ficar por conta própria. Ele está sujeito a ter um meliante ali que pode alterar o valor da corrida, combinado no início. Ela pode pegar uma pessoa que pode fazer alguma coisa contra ela. A Prefeitura de Guarulhos disse que faz fiscalizações diárias e que no ano passado 81 veículos irregulares foram apreendidos. A Rosana diz que só usa táxis ou carros credenciados. Numa dessas viagens, ela esqueceu o celular dentro de um veículo, entrou em contato com a plataforma e recuperou o aparelho. Se não fosse pelo aplicativo, com certeza eu estava sem celular, com certeza. Por segurança, antes de entrar num carro, é recomendável checar a placa e se o motorista é o mesmo que aparece na foto da plataforma. Na dúvida, é melhor recusar a corrida. Veja agora outros destaques do dia. No último dia de julgamento, Daniel Alves chora, reforça a versão de que estaria bêbado e nega estupro em boate. Depois de ficar 18 anos foragido, o integrante de facção é preso em São Paulo. Terceiro policial militar é morto na Baixada Santista em 2 semanas. Cidade do Rio de Janeiro registra a primeira morte por dengue no ano. Em Israel, o primeiro-ministro rejeita acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas. No Paulistão, o técnico do São Paulo vai enfrentar time que o revelou para o futebol. Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada. O jogador da categoria sub-20 do Corinthians prestou depoimento hoje no inquérito que apura a morte de uma jovem de 19 anos em São Paulo. Ela passou mal durante um encontro com um atleta na semana passada. Dimas Cândido Filho deixou a delegacia da mulher em São Paulo no início da noite. O atleta não quis dar declarações. Ele chegou ainda de manhã, acompanhado pelos advogados. Foram 8 horas de depoimento. Ele explica tudo o que aconteceu lá no apartamento, quando ele entrou com ela, quando eles tiveram as relações sexuais consentidas, com o uso de preservativo, e quando ela desfaleceu e ele ligou para o SAMU. A polícia trata como suspeita a morte de Lívia Gabriele da Silva Matos, de 19 anos. A jovem sofreu 4 paradas cardíacas e morreu na semana passada, depois de passar mal durante um encontro com o jogador da base do Corinthians.
Ainda foi constatada uma hemorragia na região genital, provocada por um corte de aproximadamente 5 centímetros. Dimas prestou os primeiros socorros até a chegada do SAMU. Segundo a defesa, entre a ligação aos socorristas e a entrada de Lívia no hospital, se passou 1h30. O jogador do Corinthians entregou o celular e a senha para os policiais. Um dos pontos que os investigadores querem esclarecer é se Dimas e Lívia já tinham se encontrado antes. Inicialmente, o atleta contou que eles começaram a conversar apenas este ano, mas depois a defesa assumiu que eles trocavam mensagens desde o início do ano passado. O Dimas está à disposição para fazer toda e qualquer perícia. Fique à vontade para virar e revirar o Dimas. Para quê? Para deixar claro que ele não cometeu nenhum crime. O depoimento do pai de Lívia, que é policial militar aposentado, estava previsto para hoje, mas deve ficar para amanhã. Uma das irmãs da jovem também deve comparecer à delegacia. A polícia aguarda o resultado dos laudos complementares para determinar as circunstâncias da morte de Lívia. Um dos criminosos mais procurados do Brasil foi preso hoje no interior de São Paulo. Ele estava foragido havia 18 anos, depois de não voltar de uma saída temporária. Jackson Oliveira Santos, o Daco, era monitorado há 6 meses pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Campinas. Há uma semana, com a localização confirmada, o Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo foi acionado. Hoje cedo, integrantes da Polícia Militar, do Ministério Público e da Polícia Federal vieram até esta casa onde Jackson vivia. Ela fica num condomínio de classe média, num bairro tranquilo de Valinhos, cidade a 16 quilômetros de Campinas. O criminoso não reagiu à ordem de prisão. Nós tivemos que fazer uma entrada completamente dinâmica, uma forma muito rápida, então nós entramos e o rendemos ainda na cama. Na casa foram apreendidos uma pistola 9mm, radiocomunicadores, celulares, munições, uma máquina de contar dinheiro e uma roupa tática camuflada. Jackson era foragido da justiça desde 2006. Ele cumpria pena de associação ao tráfico e não voltou de uma saidinha. Ele chegou a tirar uma nova identidade em Minas Gerais. Jackson é suspeito de envolvimento em um ataque contra as forças de segurança orquestrado pela facção criminosa em maio de 2006. Foi uma ofensiva contra a transferência de mais de 700 presos do grupo para unidades de segurança máxima no interior do estado. A polícia também acredita que ele seja um dos chefes do chamado Novo Cangaço, que tem aterrorizado cidades do interior do Brasil. Ele seria um dos principais fornecedores de armas para as quadrilhas. Em agosto de 2021, dezenas de homens com armamentos de guerra roubaram 3 agências bancárias na cidade de Araçatuba, no interior paulista. Reféns foram usados como escudos humanos. Os criminosos roubaram 12 milhões de reais em joias e dinheiro. 3 assaltantes e 2 moradores foram mortos na ação. Em abril do ano passado, criminosos invadiram um quartel da PM da cidade de Confresa, a 1.000 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso, para roubar armas e munições. Em seguida, o grupo explodiu uma empresa de transporte de valores, mas não conseguiu levar nada. Os criminosos fugiram para uma área de mata no estado vizinho do Tocantins. Uma caçada organizada pelas forças de segurança acabou com pelo menos 15 suspeitos mortos. O Brasil já tem mais de 392 mil casos prováveis de dengue este ano e 54 mortes foram registradas. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro confirmou o primeiro óbito pela doença em 2024. Na corrida contra a dengue, mais um polo de atendimento para pacientes da doença foi inaugurado no Rio. Rosana procurou o novo polo quando a filha teve febre alta e começou a chorar de dor. Ela está hidratando no soro e está guardando o resultado. Só em janeiro, a doença provocou a internação de 362 pessoas na cidade. É um número recorde desde 2008. Hoje foi confirmada a primeira morte por dengue na capital este ano. A vítima é um homem morador do Complexo da Maré, na Zona Norte, que tinha 45 anos. Ele estava internado em uma unidade de saúde da comunidade com um quadro grave de desidratação. Há ainda outros 3 óbitos em investigação aqui na cidade. Cada 3 pacientes que têm dengue, 2 a gente consegue encontrar o foco dentro do próprio domicílio. A escalada dos casos de dengue em todo o país preocupa o governo federal.
O Rio Grande do Sul confirmou a segunda morte por dengue do ano no estado. O número de mortes no estado de São Paulo subiu para 4. Em Minas Gerais também houve alta de mortes e já são ao todo 9 no estado. Em Manaus, uma criança de 2 anos morreu. A ministra da Saúde disse hoje que a vacina contra a dengue não deve ser vista como um instrumento mágico que vai controlar a doença de uma hora para outra. A mensagem agora é controle de vetores e cuidado, porque ela terá um impacto restrito para esses surtos. Pela primeira vez, um júri dos Estados Unidos considerou a mãe de um atirador adolescente culpada por homicídio involuntário. O filho dela matou 4 estudantes em um ataque a uma escola no Michigan, em 2021. Segundo os promotores, Jennifer Crumbley foi negligente ao permitir que o adolescente tivesse uma arma. O jovem, que agora tem 17 anos, cumpre pena de prisão perpétua. O pai enfrenta julgamento pelas mesmas acusações. O príncipe William participou hoje do primeiro compromisso público desde que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer. William já estava fora dos holofotes desde janeiro, quando a mulher dele, Kate Middleton, passou por uma cirurgia abdominal. Centenas de agricultores se reuniram com autoridades em Barcelona no segundo dia de protestos na Espanha. A categoria reclama dos altos custos de produção e dos impostos, além das medidas ambientais impostas pela União Europeia. Agricultores de outros países da Europa também participam das manifestações. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu rejeitou a contraproposta feita pelo Hamas para um cessar-fogo na faixa de Gaza. O plano do grupo terrorista era uma resposta aos termos defendidos por Israel há 2 semanas e que foram negociados por mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos. A decisão de Netanyahu foi anunciada horas depois do encontro com o secretário de Estado americano Antony Blinken em Jerusalém. O premier israelense disse que aceitar as exigências do Hamas seria um grande desastre e que Israel está próximo da vitória. Nós vamos continuar até o fim. Não existe outra solução senão a vitória, afirmou Netanyahu. Apesar de rejeitar o acordo, o primeiro-ministro israelense disse que a libertação de reféns é prioridade e que isso deve acontecer à medida que o Hamas pare os ataques. Netanyahu disse ainda que as tropas israelenses estão prontas para invadir os últimos redutos do grupo terrorista, 2 no centro de Gaza e outro no sul, na cidade de Rafah, na fronteira com o Egito. Quando chegar a hora, as forças de Israel vão agir de acordo com as leis internacionais e permitir uma passagem segura para a população fora das zonas de combate, garantiu o premier. O plano do Hamas, rejeitado por Israel, teria 3 fases, cada uma com uma duração de 45 dias. Incluiria a troca dos reféns capturados em outubro por prisioneiros palestinos, a reconstrução da faixa de Gaza e a retirada completa das tropas israelenses do território palestino. Já a proposta apoiada por Israel sugere uma primeira trégua de 30 dias, que permitiria a libertação de mulheres e dos reféns mais idosos e feridos. Em viagem ao Oriente Médio para garantir um acordo, o secretário de Estado americano disse que ainda há muito trabalho para a libertação dos reféns. A rival de Donald Trump na disputa pela candidatura republicana à presidência dos Estados Unidos sofreu uma derrota humilhante no estado de Nevada. Ela recebeu menos votos do que a opção nenhum destes candidatos. O único nome de peso nas cédulas do Partido Republicano em Nevada era o de Nikki Haley, mas os eleitores podiam escolher uma alternativa descrita como nenhum destes candidatos. E foi justamente essa opção que recebeu a maioria dos votos, 63,2%. Haley ficou em segundo lugar com 30,5%. O comitê da candidata reclamou que o processo eleitoral em Nevada foi tendencioso para beneficiar Donald Trump. O nome do ex-presidente só vai aparecer nas cédulas da votação de amanhã. A convenção, chamada de caucus, é uma espécie de assembleia de eleitores que também faz parte das primárias do estado. Trump
é amplo favorito na disputa. Apesar da derrota para ninguém, a ex-embaixadora americana na ONU promete continuar na disputa e agora concentra forças nas primárias da Carolina do Sul, terra natal e estado que já governou. As eleições acontecem ainda neste mês. Do lado democrata, o presidente Joe Biden recebeu a maioria dos votos em Nevada, quase 90%. O comparecimento às urnas aqui no estado foi um dos mais baixos até agora nas eleições primárias. Cerca de 205 mil pessoas votaram. Nevada tem mais de 1.900.000 eleitores registrados. De volta com a notícia do Brasil, a relação entre o governo e o presidente da Câmara ainda é tensa. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Salsa e a todos que nos acompanham. Cortes no orçamento e antecipação pela disputa da presidência da Câmara, que só acontece daqui a um ano, estão entre os motivos. Hoje teve mais um capítulo desse desentendimento entre Arthur Lira e o Planalto. O presidente da Câmara e líderes da oposição querem que a ministra da Saúde explique os repasses de recursos das emendas parlamentares aos municípios. A ideia do presidente Lula é não alimentar os desentendimentos entre o presidente da Câmara e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Lira tem reclamado publicamente dos acordos não cumpridos pelo Planalto e responsabilizado Padilha. Mas Lula também não quer tomar decisões impostas por Arthur Lira. Para pressionar ainda mais o governo, o presidente da Câmara, junto com 6 outros líderes, assinaram hoje um requerimento que questiona o critério utilizado pelo Ministério da Saúde para o repasse do dinheiro de emendas aos municípios. Esses parlamentares argumentam que não há transparência na distribuição dos recursos. Ainda não há data marcada para que a ministra Nízia Trindade preste esclarecimentos na Câmara dos Deputados. Na semana que vem, Lula viaja ao Egito e à Etiópia. Depois do carnaval, a ideia do presidente é chamar Arthur Lira para uma conversa para mostrar que o Palácio do Planalto não tem o menor interesse em travar uma queda de braço com o presidente da Câmara. Como um gesto de pacificação, Lula vai deixar o ministro da Casa Civil, Rui Costa, fazendo a interlocução direta com Lira. Lula também quer retomar as reuniões com os líderes do Congresso. Tem hora que o tom sobe de um lado e de outro, mas no fundamental nós vamos votar as matérias de interesse do Brasil. É continuar dialogando, porque essa relação, a orientação do presidente Lula, é fazer uma relação democrática de respeito entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Já o presidente do Senado tem feito gestos de aproximação ao Planalto. Rodrigo Pacheco se mostra cada vez mais disposto a votar matérias de interesse do governo. A regulamentação da reforma tributária, a regulação das redes sociais e a transição energética estão entre as prioridades da casa. E Pacheco vai estar amanhã em Belo Horizonte com o presidente Lula. Eu gostaria muito de pedir aos presidentes das comissões permanentes da casa, todas elas, que possam se dedicar, manter a assiduidade das reuniões das comissões da casa, para que todas essas matérias possam ser bem discutidas, bem amadurecidas, eventualmente nem todas serão aprovadas, o que é absolutamente natural do trabalho parlamentar. No Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal deve analisar nos próximos dias se mantém a decisão do ministro Dias Toffoli, que suspendeu multas de acordos de leniência firmados com empresas investigadas na Operação Lava Jato. As decisões individuais de Toffoli causaram um desconforto entre integrantes da Corte e o Congresso Nacional. A Procuradoria-Geral da República já recorreu da decisão de Toffoli, que suspendeu uma multa de R$10 milhões da JF. O procurador-geral Paulo Gonet também prepara um recurso a outra decisão, que suspendeu o pagamento de R$14 bilhões em multas da antiga Odebrecht, atual Novo Honor. A Advocacia-Geral da União se posicionou contra o benefício dado à empreiteira por Toffoli e afirmou que a decisão do ministro do STF não vale para o que foi negociado entre a empresa, a própria AGU e a Controladoria-Geral da União. A decisão individual de Toffoli gerou desconforto entre os integrantes do Supremo. Reservadamente, ministros acreditam que não há maioria no plenário para manter as suspensões das multas. Sem unanimidade, Toffoli pode levar o caso para a segunda turma da Corte. Mas fontes ligadas ao ministro afirmam que ele pretende manter os acordos firmados pela Controladoria-Geral da União e outros órgãos de controle. Tanto que a própria decisão permite à CGU a liberdade de reavaliar ou não o caso.
O Congresso também reagiu à decisão de Toffoli. Na Câmara, deputados da oposição defenderam levar adiante a proposta de emenda à Constituição para limitar as decisões individuais dos ministros do STF. No Senado, a proposta que limita os mandatos de integrantes da Corte ganhou corpo. E o presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, quer pautar a proposta ainda nesse semestre. O ministro Gilmar Mendes defendeu debater melhor o tema. Nós não esperamos que seja votado uma matéria dessa forma, ou pelo menos que isso mereça uma discussão muito mais refletida. Mas vamos conversar. Daqui a pouco você terá mais notícias de Brasília aqui no JR. Celso. Até já, Fara. Um temporal arrastou veículos em São Carlos, no interior paulista. Diversos carros foram levados pela água nesta rua. O volume era tão grande que os veículos boiavam. Em apenas 15 minutos, choveu 30% do que era esperado para todo o mês na região. Várias árvores caíram, uma delas em cima de um carro. Depois que a água baixou, as ruas ficaram cheias de lama. Os bombeiros não foram notificados sobre vítimas. Então vamos falar com a Lidiane Sayuri para saber se há risco de novos temporais nos próximos dias. Oi, Lid, boa noite. Boa noite, Salsi. Tem sim, viu? Boa noite para você, boa noite, Celso, boa noite a todos que nos acompanham. Nos últimos dias, o calor e a alta umidade formaram nuvens de tempestade muito rápido. E amanhã tem previsão de chuva na maior parte do país, com pancadas principalmente à tarde. No sudeste e no centro-oeste, há chance de novos transtornos, como alagamentos e queda de árvores. No sul, o destaque é o calorão, que ganha força. Em Porto Alegre, Maceió e em Boa Vista, máxima de 35 graus. No Rio de Janeiro e em Porto Velho, faz até 32. Em Campo Grande, 29. Em Fortaleza, até 31. Em São Paulo, a quinta-feira será de muito sol e uma pequena chuva isolada. Na sexta e no fim de semana, é alto o risco de temporais. Até domingo, máximas em torno dos 30 graus. No Tempo Delivery, nós temos a Edna, que é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Opa, vamos lá. Edna, boa noite. Olha, a sua região está na área de alerta para temporais nos próximos dias. A chuva é isolada, mas pode causar alagamentos e enchentes. Na quinta, máxima de 27. Na sexta e no sábado, até 28. Faça como a Edna e mande seu pedido pelas redes sociais usando a hashtag #VocêNoJR. Salsi, Celso. Obrigada, Lídia. Até amanhã. Até amanhã, Lídia. Veja a seguir. Senado aprova urgência para analisar projeto de lei que acaba com as saidinhas temporárias de presos. No segundo dia de agenda no Rio, o presidente Lula inaugura obras de nova unidade de ensino. O governo publica medida provisória para isentar de imposto de renda os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos por mês. O presidente Lula anunciou hoje a construção de 2 novas unidades do Instituto Federal de Educação, no Rio de Janeiro. E inaugurou uma escola no Parque Olímpico. Acompanhado dos ministros Camilo Santana, da Educação, André Fufuca, do Esporte, Aniele Franco, da Igualdade Racial, Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República e do prefeito do Rio, Eduardo Paes, o presidente Lula inaugurou o Ginásio Educacional Olímpico Isabel Salgado. Com capacidade para 1.000 alunos, a unidade foi montada em uma das arenas, onde aconteceram as competições dos Jogos Olímpicos de 2016. Atletas acenderam a pira olímpica para simbolizar o início do projeto. A escola recebeu o nome de uma das principais jogadoras de vôlei do país, Isabel Salgado, que morreu em 2022 aos 62 anos. A filha da atleta ressaltou a importância da educação para a mãe. Ela defendia a força do esporte como instrumento para a transformação social. Tudo que ela queria era ver um programa de esporte voltado para a educação. No mesmo evento, Lula lançou a pedra fundamental do campus Parque Olímpico Cidade de Deus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Com entrega prevista para 2025, o local vai oferecer acesso ao ensino técnico e profissional para 1.400 estudantes. No começo da tarde, o presidente esteve no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. A cerimônia marcou o início das obras de um novo campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro. A unidade de ensino será construída aqui neste terreno, desapropriado pela prefeitura.
O recurso para as obras dos institutos federais está previsto no Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC. 15 milhões de reais para começar isso aqui. Então, já tem o terreno, já tem o dinheiro, já tem o povo precisando de educação, agora falta executar. E eu quero inaugurar o ano que vem. O governo ampliou a faixa de isenção do imposto de renda. Vamos retomar o contato em Brasília com Luiz Fara Monteiro. Fara. Salce, a situação é a seguinte: quem ganha até 2 salários mínimos não vai pagar imposto de renda. Só que a medida ainda precisa ser aprovada no Congresso Nacional. A previsão do governo é de que 15 milhões e 800 mil pessoas sejam beneficiadas pela medida provisória. Segundo o texto, quem recebe até 2 salários mínimos, ou R$ 2.864, ficará isento de pagar o imposto de renda. Antes, o teto de isenção era de R$ 2.640. A ampliação vale para empregados, autônomos, aposentados e pensionistas. A tabela já havia sido reajustada no ano passado, depois de 8 anos sem correção. Com o reajuste da renda básica do trabalhador para R$ 1.412 em 1º de janeiro, quem ganha o dobro deste valor estava sendo tributado. A medida foi uma forma de corrigir essa distorção e movimentar a economia. A correção da tabela do imposto de renda vai custar mais de 3 bilhões de reais aos cofres públicos neste ano. A medida já está valendo e o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos por mês não deve pagar imposto de renda no salário a partir de fevereiro. Como se trata de uma medida provisória, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional ou perde a validade em 120 dias. O imposto faz muita diferença, né? Para quem está ali com 2 salários mínimos, às vezes é o que falta ali na conta da padaria no final do mês, da farmácia para comprar o remédio, na mensalidade da escola do filho. Então, todo o alívio que puder vir para o bolso do cidadão brasileiro é bem-vindo e acredito que o Congresso Nacional deverá aprovar a medida. O governo tem encontrado resistência no Congresso com medidas provisórias, como a que prevê o fim da desoneração da folha de pagamento das empresas dos 17 setores que mais empregam no país. Existe aqui na casa um debate intenso sobre medidas provisórias que são editadas em cima de projetos de lei e de medidas legislativas que acabaram de ser aprovadas. Agora, o fato de algumas medidas provisórias, como essa recentemente agora da correção da tabela do imposto, tem mais um caráter corretivo, ela é muito mais técnica, a tendência é que tramite sem muita confusão. O Senado aprovou o requerimento de urgência para analisar o projeto de lei que acaba com a saída temporária de presos, as chamadas saidinhas. A Tainá Farfan está no Congresso e traz as informações ao vivo para a gente. Tainá, boa noite. Oi, Fara, uma excelente noite para você e para quem acompanha a gente aqui no Jornal da Record. A urgência foi aprovada em apenas 50 segundos, de maneira simbólica, quando não são registrados os votos. Apenas 4 parlamentares se posicionaram de forma contrária à proposta. E com a urgência, Fara, esse texto não precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Ele segue diretamente para votação no plenário do Senado. Mas isso só deve acontecer depois do Carnaval. O projeto acaba com a possibilidade de saída temporária de presos do regime semiaberto em feriados e datas comemorativas, mas mantém a exceção para que os detentos saiam para trabalhar ou estudar. Esse texto já tinha sido aprovado pelo Senado, isso em 2013, mas foi aprovado pelos deputados em 2022 e sofreu alterações. Por isso, ele precisa passar novamente pelo crivo, precisa ser analisado novamente pelos senadores. Fara, volto com você. Obrigado pelas suas informações, Tainá. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Nós voltamos a São Paulo com a Salce. Obrigada, Fara. Boa noite para você. Veja a seguir, ex-presidente chileno Sebastião Pinheira terá funeral de Estado após acidente de helicóptero. Daniel Alves chora em depoimento à justiça espanhola e nega estupro. Incêndio no centro de treinamento do Flamengo completa 5 anos sem responsabilização de culpados. Diante do aumento da violência no litoral de São Paulo, o governo do estado decidiu transferir a Secretaria da Segurança Pública para Santos. Mais um policial militar foi morto na região.
Ele é o terceiro agente da corporação assassinado este ano na Baixada Santista. O tiroteio foi em um conjunto habitacional em Santos, no litoral de São Paulo. 2 policiais do Batalhão de Ações Especiais da Polícia, o BAEP, foram baleados. O cabo José Silveira dos Santos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O outro PM permanece internado. Na fuga, um suspeito morreu ao cair do 4º andar do prédio e outro foi baleado e socorrido. Segundo a polícia, os PMs patrulhavam o bairro para checar uma denúncia de tráfico de drogas, quando foram recebidos a tiros. O cabo Silveira é o terceiro policial militar assassinado aqui na Baixada Santista em menos de 2 semanas. Por causa dessa violência, o gabinete da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi transferido para Santos. E a Operação Verão, que estava em vigor desde dezembro aqui no litoral, será intensificada. Nós temos a certeza que daremos a resposta dentro dos limites da lei, claro, como sempre fizemos, a esse avanço da criminalidade, esse enfrentamento ao Estado, porque quando o criminoso atira no policial, ele está enfrentando o Estado. Tenham a certeza que as forças de segurança vão combater o crime, especialmente o crime organizado. O soldado Samuel Cosmo foi morto enquanto patrulhava uma comunidade de Santos na última sexta. No fim de janeiro, criminosos mataram o soldado Marcelo Augusto durante um assalto. Ele voltava para casa de moto. 2 homens estão presos. No fim de semana, 7 suspeitos foram mortos em confronto com policiais militares. O corpo do ex-presidente chileno, Sebastián Piñera, chegou hoje a Santiago, capital do Chile. O político morreu ontem em um acidente de helicóptero. O caixão foi recebido por familiares de Piñera e pelo atual presidente, Gabriel Boric. O cortejo seguiu até o salão de honra do antigo Congresso. Na sexta-feira, o político será velado com honras de Estado. Autoridades chilenas confirmaram que a causa da morte de Piñera foi afogamento após a aeronave que ele pilotava cair em um lago. Segundo a irmã dele, que sobreviveu ao acidente, o ex-presidente mandou os 3 passageiros pularem antes da queda do helicóptero. E autoridades chilenas informaram que o país ainda enfrenta 11 incêndios florestais. 131 pessoas morreram nas queimadas que já duram quase uma semana. Dá para ver que o fogo passou por aqui. A vegetação verde de Vinha del Mar deu lugar a uma mancha escura. 6 regiões estão em alerta vermelho, incluindo a região turística de Valparaíso, segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres. O Corpo de Bombeiros agradeceu aos quase 2.000 voluntários e disse que o pior já passou. Hoje foi mais um dia de volta para as casas, ou para o que restou delas. Aqui, só as paredes da casa resistiram. O teto, de madeira, por exemplo, já nem existe mais. A gente consegue reconhecer alguns cômodos só por algumas coisinhas que a gente encontra ainda pelo chão. Aqui, provavelmente, a cozinha, porque há muita louça, há muito prato aqui nessa parte. Num outro cômodo menor, o banheiro. A gente vê, inclusive, a hidráulica ali na parede, torneira, os restos do que seria o vaso sanitário, e aqui o quarto. Também a gente sabe que é o quarto. Olha as molas da cama. O bairro ficou irreconhecível. Parece um campo de guerra. É como se tivesse caído uma bomba, diz este voluntário. No meio destes escombros ficava a casa de Jason. Não sobrou nada, conta o sobrevivente, que agora vive na rua. São pelo menos 30 voluntários por quadra, ajudando na limpeza dos terrenos. Para este voluntário, só há uma explicação. Chile sempre se une. As Forças Armadas bloquearam a entrada dos bairros mais atingidos. Agora, só os moradores e os carregamentos com ajuda podem passar. Quanto mais a gente caminha aqui pelas ruas, mais a gente se impressiona com o que encontra pelo caminho. Aqui funcionava uma oficina mecânica. Todos os carros foram atingidos. Na parte da frente ficava esse micro-ônibus, também completamente destruído. Mais de 300 pessoas seguem desaparecidas.
as famílias ainda mantêm a esperança de encontrá-las. O incêndio destruiu algumas antenas de telefonia, por isso a comunicação por aqui é bem complicada. Sinal de internet, por exemplo, nem chega em alguns pontos. É comum a gente caminhar e encontrar em frente a algumas casas avisos como esse aqui, informando o nome das pessoas que viviam nessa residência, já que não é possível mais ver a casa, e informações se houve alguma morte e onde vai ser o enterro. Não sei como vai ser, mas mesmo que nos custe, vamos adiante, afirma essa sobrevivente. Vamos a seguir, vamos a salir adelante. Ainda no noticiário internacional, nos Estados Unidos, um homem foi preso após escalar a Esfera, uma estrutura de mais de 100 metros de altura em Las Vegas. A imagem mostra o homem já no topo da construção. Ele postou em uma rede social o começo da escalada. A Esfera foi inaugurada em setembro do ano passado para ser uma enorme casa de espetáculos e custou quase 12 bilhões de reais. A estrutura é equipada com mais de 1 milhão de telas e pode acomodar até 20 mil espectadores. Uma tragédia que marcou a história do futebol completa 5 anos amanhã. O incêndio no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, matou 10 jovens atletas. E até hoje, ninguém foi responsabilizado. No lugar do grito de gol, o silêncio. Eu tentei puxar, ele não deu sinal de vida, né? Hoje o nome do meu filho é gritado pela torcida, mas por conta de uma tragédia que tirou a vida dele. Centro de treinamento do Flamengo, zona oeste do Rio. 8 de fevereiro de 2019. Um incêndio quebra a tranquilidade no alojamento, onde dormiam 26 jovens jogadores da base do clube. É inexplicável essa tragédia pra gente. A gente tenta, busca entender e não consegue entender. Difícil mesmo acreditar que aquela madrugada possa ser esquecida. São 5 anos sobrevivendo uma perda que foi parte da gente. De mim, então, como mãe, é como se tivesse tirado metade de mim, sabe? Cristiano e Andréia são os pais do goleiro Christian, que tinha 16 anos na época e que já acumulava convocações para as categorias de base da seleção brasileira. O jogador chegou a postar uma foto ao lado do técnico Tite. Ele era considerado uma das principais promessas do elenco. Foi muito difícil e ainda é muito difícil passar por tudo isso e não ter ele, sabe? Pensar no futuro e não ter o Christian. Como seria meu filho agora homem, como seria a fisionomia dele, como seria o sorriso dele, como seria a personalidade dele. Além de Christian, outros 9 garotos não sobreviveram ao incêndio. Todos tinham idade entre 14 e 16 anos. E um só desejo: ser um ídolo rubro-negro. Para homenagear os meninos do Ninho do Urubu, a torcida criou um mural com o rosto e o nome de cada jovem atleta morto no incêndio. Segundo os idealizadores, a obra foi feita para perpetuar o sonho dos garotos de serem jogadores de futebol profissional. O lugar escolhido para a homenagem não poderia ser outro: a poucos metros do estádio do Maracanã. Mas o que teria acontecido naquela madrugada e por que os adolescentes não conseguiram sair do alojamento? Segundo a denúncia do Ministério Público, o incêndio começou no aparelho de ar-condicionado, no quarto 6. Os contêineres não eram seguros. Cauã é um dos sobreviventes. Quando eu acordei, eu estava descalço, né? Eu não conseguia pisar no chão, eu tinha que reagir de alguma forma. E a janela, quando eu peguei nela, estava fechada, né, com um vidro bem quente. Acho que por isso que deve ter ficado várias marcas na minha mão. E quando eu saí, eu ainda tentei ajudar alguns outros colegas, mas as minhas mãos já estavam bem queimadas, né, não tinha como eu tocar em nada. 11 pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público, mas até hoje nenhuma foi condenada.
Os processos correm em segredo de justiça. Um dos citados é o ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, que terminou o mandato de dirigente do clube quase 40 dias antes do incêndio. Aqueles meninos não deveriam estar ocupando aqueles módulos que pegaram fogo. Por quê? Porque eles já tinham sido trocados para os módulos definitivos ainda em dezembro de 2018. Por que eles voltaram para os módulos anteriores? Quem foi que autorizou, quem foi que promoveu essa mudança? A direção atual do Flamengo foi procurada, mas optou por não se pronunciar. De todas as famílias envolvidas na tragédia, apenas os pais de Christian não fecharam um acordo indenizatório com o Flamengo. Eles ainda lutam na justiça. Eu quero meu filho, um pedreiro, um gari, um estudante, um servente de obra, mas não queria esse dinheiro. Então não tem valor que vai pagar a vida do meu filho. E 5 anos depois da tragédia, alguns sobreviventes do Ninho ainda sonham com um futuro no futebol. É com a força deles que os sonhos dos outros companheiros de time voltarão a entrar em campo. O dia que eu nasci de novo, mas infelizmente foi o dia que eu perdi todos os meus colegas, né? Então eu tenho que carregar isso para mim, nem que seja com tatuagem no coração, no sentimento. O jogador Daniel Alves chorou hoje durante o depoimento à Justiça da Espanha. O brasileiro negou as acusações de estupro e disse que consumiu muita bebida alcoólica naquele dia. O depoimento de Daniel Alves durou cerca de 20 minutos. O jogador respondeu apenas às perguntas da própria advogada e deu a versão dele sobre o que aconteceu no dia 30 de dezembro de 2022. Pedimos 5 garrafas de vinho, um uísque e um saquê. Tomei mais ou menos 2 garrafas de vinho e um copo de uísque. Quando chegamos ao camarote reservado na boate, meu amigo chamou as meninas. Dançamos bem próximos de forma respeitosa. Depois de algum tempo, estávamos dançando mais perto. Começou a passar as partes íntimas dela nas minhas. Falei para ir ao banheiro e ela disse que tudo bem. Sobre o que aconteceu dentro do banheiro, Daniel Alves afirmou ter recebido sexo oral, que depois houve uma relação consensual. Ele disse que em nenhum momento a denunciante disse não. Eu não sou esse tipo de homem, não sou um homem violento, afirmou. E chorou quando explicou por que havia mentido num primeiro momento. Disse que negou conhecer a suposta vítima porque não queria que a esposa soubesse do encontro. Ele também se emocionou quando falou da situação financeira. Soube que estavam me acusando de violação sexual pela imprensa. Estava praticamente arruinado porque tive todos os meus contratos rompidos, contas bloqueadas. Antes do depoimento de Daniel Alves, ele, os advogados e os juízes acompanharam por cerca de 2 horas os vídeos que ficam nos uniformes dos policiais e também as imagens do circuito interno da casa noturna. Nós, jornalistas, não conseguimos ver, mas em alguns momentos ouvimos o choro da mulher que acusa Daniel Alves. O julgamento também foi marcado por uma espécie de debate de cerca de 1h30. Os médicos que realizaram o atendimento afirmaram que o laudo não detectou lesões vaginais, mas garantiu que isso não significa que o ataque não possa ter ocorrido. Os peritos convocados pela defesa questionaram. Nenhuma lesão me faz pensar que a relação não foi tão traumática. Ao que a promotoria disse que a mulher pode ter 2 tipos de reação, ficar em choque ou lutar. Já as 2 psicólogas chamadas a depor pela defesa afirmaram que Daniel Alves, por não estar habituado a beber, estava com a capacidade cognitiva alterada, mas quando houve um contraponto da acusação, entraram em contradição. Ele conseguia distinguir entre o bem e o mal? Claro que podia, sabia o que estava fazendo. Nas considerações finais, a defesa de Daniel Alves pediu a absolvição ou, como alternativa, 1 ano de prisão, que já foi cumprido, e 50 mil euros de indenização, o equivalente a R$268 mil. A promotoria lembrou que Daniel Alves deu tapas na mulher e a agarrou pelo cabelo, provas de que houve o estupro. Foram pedidos 9 anos de detenção pelo Ministério Público.
E a acusação quer 12 anos, pena máxima para esse tipo de crime na Espanha. A sentença da juíza deve sair nas próximas semanas, mas não deve demorar muito por causa do fato do jogador estar preso. Qualquer que seja o veredito, as partes podem entrar com recurso no Tribunal da Apelação da Espanha. Futebol. Daqui a pouco, às 9h30 da noite, a Record transmite São Paulo e Água Santa com exclusividade na TV aberta. O repórter Alexandre Oliveira já está no Morumbis. Alexandre, conta pra gente por que esse jogo é especial para o técnico do São Paulo. Boa noite. Boa noite, Celso, Salso. É que um ano atrás, o técnico Thiago Carpini era vice-campeão paulista com o Água Santa. Agora ele está há menos de um mês aqui no São Paulo e já está fazendo sucesso. Aliás, quem vier ao Morumbis hoje poderá ver os 2 troféus que o time conquistou em 2024. As luzes do estádio serão apagadas e o time entrará em campo com o troféu do Super Clássico Majestoso. É uma taça simbólica que o São Paulo ganhou ao derrotar o Corinthians em Itaquera. Também será exibido o troféu da Supercopa do Brasil, conquistado no domingo contra o Palmeiras. Uma última notícia do São Paulo: o colombiano Rames Rodrigues pediu para deixar o clube. Então agora a diretoria e o jogador buscam uma alternativa para fazer a rescisão do contrato. Celso, Salsi. Obrigado, Alexandre. Bom trabalho. A 6ª rodada já começou e, nesse momento, Santos e Corinthians estão em campo na Vila Belmiro. O clássico está no intervalo. No primeiro tempo, o Peixe abriu o placar. Aos 22 do primeiro tempo, Otero cobrou escanteio e João Schmidt marcou de cabeça. Santos 1, Corinthians 0. O Palmeiras anunciou mais um reforço para o ataque. É o jovem atacante Lázaro, de apenas 21 anos. Lázaro foi contratado por empréstimo até o fim do ano. Ele estava no Almeria, clube que está na lanterna do Campeonato Espanhol. Revelado pelo Flamengo, Lázaro jogou nas categorias de base da seleção brasileira e foi campeão mundial sub-17. O Palmeiras vai pagar pouco mais de 5 milhões de reais ao Almeria, com a possibilidade de desembolsar 2 milhões e 600 mil a mais, se quiser ampliar o empréstimo até junho de 2025, quando vai disputar o Super Mundial de Clubes da FIFA. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com as emoções de Jezabel. E logo após, a bola vai rolar para São Paulo e Água Santa em mais uma rodada do Paulistão. Em seguida, você acompanha as emoções da novela Pecado Mortal. Não perca. Boa noite para você. Boa noite.